Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para trazer as últimas expectativas, as últimas projeções de safras feitas pela consultoria Stonex. Elas revisaram os números para a segunda safra de milho desse ano e também já trouxeram as primeiras perspectivas para a próxima safra de verão 2022-2023. E para ajudar a gente a entender todos esses números, explicar essas projeções para a gente recebe aqui o João Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da Stonex, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer poder participar do seu programa. João, vamos começar então pela segunda safra de milho desse ano. As colheitas estão avançando bastante rápido, já chegando na reta final em muitas áreas. E aí vocês fizeram uma nova estimativa, revisaram esses números de produção para esse ano, né? Foi isso mesmo, né? A nossa última estimativa, divulgada no começo de julho, apontava para uma produção de 90,7 milhões de toneladas, e a gente revisou essa produção para 93 milhões de toneladas. Justamente com o avanço da colheita, né, a gente conseguiu identificar uma produtividade um pouco maior do esperado no Mato Grosso do Sul. Também a gente fez uma revisão positiva na área do Mato Grosso, e que foram os motivos, né, desse aumento na produção esperada para a safrinha. E aí, João, a gente teve algumas regiões com problemas, né, nessa segunda safra, mas essas regiões não foram capazes de reduzir essa estimativa total de produção, é isso? Isso. Nos últimos meses a gente chegou a observar um clima um pouco mais seco em algumas regiões ali do centro-oeste, né? Até chegou a causar certa preocupação em relação à produção, mas esse prejuízo não se concretizou, né? Pelo menos não teve nada muito grave, igual no ano passado, por exemplo. E a gente está, o que tudo indica, caminha para atingir uma safrinha recorde essa temporada. E aí, João, só para a gente encerrar esse tema da safrinha desse ano, uma produção tão grande, até revisada para cima, a saída para o produtor para garantir preços cada vez mais ganha força as exportações, né? Isso, justamente com um excedente aí de produção, né, o Brasil deve conseguir recuperar essa posição, né, de maior destaque no mercado internacional, que a gente perdeu no ano passado em função da quebra. Então, esse ano a gente deve sim observar a volta, né, de um grande volume de embarques do Brasil. E aí, João, vocês já trouxeram também as primeiras expectativas para a próxima safra de verão, safra 22-23. Vamos começar pela soja. Expectativa de aumento de área cultivada para a soja na próxima temporada? Isso mesmo. A nível nacional, a gente espera um aumento de 3,9% em relação à safra atual, né, para 42,9 milhões de hectares. E é um aumento que a gente tem observado em todas as regiões do país, assim, e que é um movimento que já vem sendo observado nos últimos anos também. O Brasil ainda tem espaço para aumentar sua área plantada, né, e isso sem precisar de desmatamento, justamente ocupando pastagens, por exemplo. E é um movimento que a gente espera continuar observando nessa próxima temporada. E, João, justamente nesse ano, né, de muita incerteza com custos de produção, insumos mais caros, mesmo diante de todo esse cenário, o produtor brasileiro deve apostar e deve investir em aumento de área. O que a gente espera é que continue sim esse aumento de área. Lógico, a gente tem essas incertezas causadas pelos custos elevados, né? Essa preocupação com uma recessão global. Tudo isso pode vir a desestimular o aumento da área plantada, né? Mas ainda assim a gente acredita que deve ocorrer essa expansão. E aí, João, diante desse crescimento, né, de 3,9% na área cultivada, como é que ficam as expectativas de produção para a soja nesse ciclo 22-23? Além desse crescimento da área plantada, a gente espera também uma recuperação da produtividade, né? Nesse ano, a gente observou um clima mais seco ali na região sudeste, que prejudicou bastante a produção da soja. Esse ano, com clima normal, né, vamos dizer assim, adequado para o cultivo,
A gente espera uma produção retomando aí a produtividade, né? Retomando o patamar aí de 3,6 toneladas por hectare, que ajudaria a levar, né, essa produção de soja para 152,6 milhões de toneladas, que representaria um aumento de quase 20% em relação ao que a gente observou nessa safra 21-22. E aí, João, olhando para o milho verão, vocês também já têm essas expectativas. Aí o cenário é um pouquinho diferente, tem uma redução de área aí no radar de vocês. Isso. Justamente, o Brasil ele vem de um ano com uma produção de soja um pouco menor, né, em torno ali de 120 milhões de toneladas. Os custos com insumos estão bem altos, então isso tudo ajudou a, a estimular um pouco mais o plantio da soja do que do milho, né, do que do milho verão. Então a gente espera essa leve redução na área plantada, tá? Mas que, por outro lado, ela deve ser compensada por uma recuperação da produtividade também, né? Que a safra de verão esse ano também sofreu um pouco com o clima, então acabou que, mesmo com uma redução na área plantada, ainda assim a gente espera um aumento na produção do milho verão, né, em 22, 23, para cerca de 30,3 milhões de toneladas, que ainda assim seria um crescimento de quase 15% no comparativo anual. E aí, João, só para não ficar dúvida até de repente para aquele produtor que acompanha a gente, que ouve esses números, às vezes até questiona essas informações, como é que é feita essa estimativa? O que vocês levam em consideração para estimar a produção de uma safra que ainda não foi nem plantada? Então, a Stonex ela tem escritórios espalhados aí por todas as regiões do país, né? Então, nossos consultores têm um contato bem direto com os produtores locais, então a gente consegue pegar informação ali da fonte, né? E que a gente usa muito, né? Bastante como base para essas nossas estimativas, além também de tendências, né, históricas, modelos estatísticos aí que ajudam a dar um pouco mais de exatidão, né, para os nossos números. João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho essas projeções da Stonex para as próximas safras aqui do Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi um enorme prazer poder participar aqui e justamente só deixar a sugestão, né, de continuar acompanhando o mercado, continuar acompanhando essas notícias. A gente está em um momento de bastante volatilidade, né? Então ter acesso às informações é crucial para tomar as melhores decisões possíveis para o negócio, né? João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando a evolução dessas estimativas, também como é que isso tudo pode modificar, mexer com o mercado e com os preços aqui no país. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. O João Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da Stonex, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as novas perspectivas, as novas projeções da Stonex para as safras de grãos aqui do Brasil. Começando pela segunda safra de milho desse ano de 2022, a Stonex elevou as expectativas de produção para esse ciclo. No último levantamento, divulgado no mês de julho, essas expectativas eram de 90 milhões de toneladas, só um momentinho eu vou encontrar 90,7 milhões de toneladas para o milho nessa segunda safra. Esse número já foi adicionado, nesse momento, 93 milhões de toneladas esperadas para essa segunda safra de milho na visão da Stonex. O João explicando que o avanço das colheitas trouxeram melhores produtividades, principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e com isso até aquelas áreas que sofreram um pouquinho mais, tiveram algumas perdas, acabaram sendo compensadas por aumento em outras. Então uma expectativa bastante robusta de produção de milho nessa segunda safra. O caminho para o produtor vai ser cada vez mais a exportação, expectativa de que o país retome aquele protagonismo no mercado internacional na exportação de milho para essa segunda safra. Já olhando para a próxima safra de verão 22-23, soja e milho, Stonex soltando os primeiros levantamentos da consultoria com as expectativas para essas temporadas. Primeiro para a soja 22-23, expectativa de aumento de 3,9% na área cultivada, produtor animado, apostando, investindo mais nessa cultura e, claro, com isso, a expectativa de mais produção,
também para a soja de 2022-2023, até retomando a normalidade de clima esse ano. Na última safra, principalmente a região sul sofreu bastante com o clima, perdeu bastante produtividade, então a expectativa é a retomada da normalidade climática e aí uma produção 20% maior do que na temporada 21-22. Já para o milho, a expectativa da Stonix é uma redução na área cultivada, até em função desse aumento da soja, mas a retomada das produtividades e uma produção maior do que também a última safra de verão. As expectativas da Stonix revisando para cima os níveis de produção, tanto para a segunda safra de milho de 2022, quanto para a soja e para o milho verão 22-23. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.